capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. A gente começou pecado por pensamento, adultério. E daqui nós vimos o importante é que quando a gente fica alimentando em relação ao adultério uma imagem, que no Evangelho ela não tem esse sentido restrito. Então nós vamos lembrar do verbo adulterar, ou seja, tudo aquilo que é impuro, que não pertence à natureza de uma substância e ali é misturado, para nós compreendermos o que especificamente está sendo tratado em relação a todos nós. E aí já tínhamos visto algumas coisas, e o final da nossa discussão semana passada era isso, ó. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, semana passada, quando a gente viu isso, eu ainda falei que era importante começarmos algumas reflexões para identificar em que lugar nos encontramos em relação aos nossos sentimentos. Porque só tem essas três possibilidades. Aquele que nem pensa no mal. Só que às vezes, para um tema, eu posso ter uma situação resolvida. Para outro tema, eu estou lutando. E para outro tema, eu tenho o trabalho inteiro por fazer. Então, vai ser extremamente particular. Então, se a gente pensar assim, honestidade. Tem gente que pode ser colocado onde for, com qual facilidade for. Ele sequer pensa em tomar vantagem. O trabalho está feito. Eu não tenho problema com isso. Vai ter o outro que fala assim, nossa, estava fácil, hein? Olha, estava no jeito. Mas aí eu luto e falo, opa, não faço, mas ainda penso. E tem o outro que se não fizer, é só porque alguém vai descobrir e está muito ali escancarado. Porque se ele tiver a garantia que vai passar despercebido, ele faz. Então, tenho essas três situações. O que não pensa. O que pensa mais repele, o que pensa e sente prazer. Sentir prazer, concretizar ou não, então faz. É a mesma situação. Então, o que nós precisamos investigar agora na nossa intimidade são para os variados temas em qual classificação eu me encontro. Porque vai ter coisa que está feita, vai ter coisa que eu estou em luta e vai ter coisa que eu me satisfaço em pensar naquilo. Então, lembra que eu falei do nosso mundo imaginário? Eu fico fantasiando até com aquilo. Por quê? Porque me dá prazer. Ninguém fica gastando o dia inteiro para pensar na coisa ruim. As duas de baixo são... Mas eu acho que tem algumas coisas, não na sua totalidade, mas que está ali, no primeiro. Agora, a nossa condição honestidade, ela ainda é relativa. Nós não somos 100% honestos. Mas dentro da minha relatividade, até que parece que agora a gente está num ponto de equilíbrio. E não pensa em tomar vantagem. Pelo menos a honestidade em relação às coisas materiais. Ainda vou continuar sendo falsa, elogiar a pessoa... Entendeu? Não é honesto. Mas, assim, no item material, talvez muitos de nós tenham isso superado. Mas aí, só cada um olhando para dentro é que vai conseguir identificar em que ponto da luta se encontra.
Por que que isso é importante? Porque enquanto eu não identificar, eu não consigo corrigir. E aí, todo pensamento, obrigatoriamente, em desarmonia com a lei, ele me traz um efeito que é um problema. Então, ele pode gerar um desequilíbrio que vira uma questão orgânica, uma questão emocional, ou uma questão espiritual, ou tudo junto misturado. Mas é sempre, obrigatoriamente, sempre. Então, o que eu estou acostumada? A lidar com o fim aqui da história. Ó, eu tenho transtorno de ansiedade. Perfeito. Rebobina a fita. E vai aqui na fonte e descobre qual é a questão que fica aqui repetindo e que não é corrigida. Porque se daqui você só tiver a primeira linha, não tem como você ter isso. É impossível. Quem só pensa no bem, só pensa em harmonia, tem por resultado obrigatório o bem e a harmonia. Não tem outro jeito. Agora, olha só, se eu tenho um resultado que é desarmonia, eu preciso voltar aqui na fonte e começar a rever o que é que circula em mim. Por isso que eu falei, eu não acho isso simples e não acho isso fácil. Porque faz muito tempo que a gente está habituado a lidar só com a consequência, mas a gente vai perdendo o contato com essa causa. Só que a causa está em mim e faz tanto tempo que agora eu vou precisar de atenção para identificar. Então, é um trabalho muito importante, mas que eu preciso fazer. Então, às vezes a gente já acostumou a falar assim, ó, ai, mas eu sou tão calma. Aí você olha, a unha está ruída no toco. Qual a chance disso ser verdade? Eu sou tão tranquila e tenho insônia. Não, você não está entendendo. É nível de melatonina, gente. Não tem chance. Para o nível desequilibrar, meu pensamento desequilibrou primeiro. Desequilibrou tanto que produziu uma questão orgânica, tanto que bagunçou a vida. Não tem outro jeito. Por isso que eu falei, ó, é um processo que ele pode vir de longa data. Não, mas você não está entendendo, eu nasci assim. Então, mas você é assim desde vidas passadas. Não dá mais para produzir um perispírito diferente disso, porque agora a desarmonia é tal que você já constrói desse jeito. Falta elemento para fazer diferente. E enquanto eu não identificar a fonte para fazer correção, eu vou precisar de ajuda externa para fazer um certo equilíbrio interno. Mas podem perceber, ó, o que vem de fora é um certo equilíbrio. Por quê? Porque não dura para sempre, dura por período. Daqui a pouquinho ele perde efeito, eu preciso fazer ajuste para ganhar equilíbrio de novo. Aí ele dura um pouco, aí ele perde efeito, eu preciso buscar. Então, de fora, eu consigo uma coisa temporária. Quando que eu vou chegar no verdadeiro equilíbrio? Quando eu conseguir identificar e começar agora um processo de mudança para ter um equilíbrio real. Então, nunca aí fora falou-se tanto da importância de meditação, reflexão, autoconhecimento. Porque chega num ponto que, se eu não vou nessa fonte, eu fico tentando resolver consequência e chega uma hora que a consequência não resolve. Então, isso aqui é muito importante. Bom, para isso, né, a gente está falando, então, do nosso pensamento. E nós vamos voltar, então, na nossa discussão do que é o pensamento, para a gente tentar melhorar essa nossa noção em relação a ele. Pergunta, até aqui, tudo bem? Deu para entender? Ficou alguma lacuna, alguma pergunta, algo que não encaixou bem? Porque eu sei que, às vezes, saber disso a gente assusta, porque a gente fica muito responsável, né? Fala assim, nossa, mas tudo é comigo?
tudo, absolutamente tudo. Mas eu vou ter que dar conta? Vou. Vou ter que aprender. E quando eu fico muito ansiosa, muito preocupada com alguém que está muito doente? E agora? Se eu falar assim de primeira, vai parecer que é uma coisa do bem, não vai? Vai parecer que é do bem. Se eu estou muito ansiosa, muito acelerada, muito preocupada, equilíbrio ou desequilíbrio? Obrigatoriamente, a base de um desequilíbrio é o quê? Um pensamento que está desarmonizado. Então, pode me sobrar apego nessa pessoa, ou me faltar a aceitação que a vida é como é e não do jeito que eu penso que tem que ser. Pode me faltar fé, pode me faltar compreensão e falar isso não está certo, como que funciona essa justiça. Por isso que eu falei, agora a gente cai num campo que é muito particular, onde cada um vai precisar adentrar a intimidade, vasculhar e entender. Mas o fato é que mesmo nos momentos extremamente dolorosos e que penso que muitas pessoas aqui já enfrentaram, quando a gente se vê diante de uma extrema dedicação, mas onde você está tirando o seu melhor, você pode cansar de corpo. Mas o que acontece com a alma? Ela fica descansada, porque a gente fala assim, eu estou cansada, mas eu estou em paz. O que eu podia fazer, eu fiz. Essa parte agora me resta aceitar, porque não sou eu que determino o que é prova e o que é expiação na vida de ninguém. Então, a gente começa a trabalhar com outro pensamento que tem uma harmonia. E lembra quando Leon Denis colocou assim, que o nosso entendimento não nos privaria da dor, mas nos retiraria do desespero. Porque com compreensão, o que dói em um vai doer no outro. Porque Deus nos criou iguais para a dor. Porém, um vai passar aquilo de uma maneira desequilibrada, desesperada. E o outro que tem um entendimento vai olhar, vai sentir dor, mas ele passa com equilíbrio. Porque essa certeza mantém. Então, é bastante íntimo agora esse processo de questionamento, de investigação, porque senão a gente não vai conseguir entender. Então, eu vou ter que ficar perguntando para tudo que eu faço, para eu descobrir o que está no fundo daquilo. E foi bom a Karina falar, porque assim, muitas vezes a gente tem uma inquietação numa coisa que a gente tem certeza que a gente estava fazendo um super bem. Só que a gente percebe assim, naquilo que eu estou chamando de bem, tem alguma coisa que está me fazendo mal. Porque eu não estou saindo bem daquele contexto ou daquela situação. Então, olha só, por fora está tudo certo. Mas o que eu estou pensando? Como é que eu fico? Então, olha só, se na situação que é nosso, eu falar assim, ainda bem que eu vim aqui, né? Porque se não fosse eu vir aqui para falar com vocês, não sei se alguém... Ixi, o que é esse pensamento mesmo? Se não for eu, não tem ninguém... Vaidade. Essa vaidade desestabiliza tudo. Aí, passa o que pode definitivamente gerar o bem para algumas pessoas. Em mim, qual vai ser o efeito? Da vaidade. Aí eu vou falar assim, então, mas hoje o ambiente estava pesado, né? Não saí boa de lá, não, gente. Nossa, não é, A vaidade me deixa instável. E instável eu desarmonizo. Desarmonizado eu tenho sintomas. Qual? Aqueles que me são peculiares. Um não dorme, o outro se irrita, cada um
tem uma característica muito particular, que aí, por isso que eu falei, é muito pessoal. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ficar investigando o tempo todo. E, é muito conhecido. Já viu pessoa que está cuidando de um familiar doente? Ela está super cuidando. Parece que ela está fazendo a melhor coisa do mundo. É bom que cuide mesmo. Mas, de repente, ela está muito irritada. Por quê? A irritação com os parentes que não ajudam superem muito aquela dedicação que ela tem com aquela pessoa. Então, o que vai acontecer? Por mais que aqui de fora a gente fala assim, nossa, olha que bom, que pessoa dedicada, olha que esforço, que gracinha de pessoa, de fora. E ela fala assim, eu adoeci cuidando do meu pai doente, da minha mãe doente, da minha avó doente. Agora eu tenho insônia, eu tenho não sei o quê, eu tenho... O que aconteceu? Como assim? A resignação, a dedicação, gerou desequilíbrio? Não, então essa conta não fechou, então tem alguma coisa errada. Mas a cobrança que fazia com todo mundo que não tinha vontade de participar, ia amargurando. Então, mesmo tendo dedicado, na hora que fez o equilíbrio de energia, o incômodo de cobrança superou a dedicação. Então, eu fico com a parte desarmonizada. Por quê? Porque foi mais intensa. Esse é um cuidado que eu preciso ter. Mas como que eu vou descobrir isso? Eu vou ter que ficar perguntando para mim o que é que eu estou pensando o dia inteiro. Olha que tarefa difícil que a gente tem daqui para frente. Porque é esse o fato. Então, lembra que, às vezes eu estou fazendo uma coisa, a coisa até é boa, vai até ajudar, mas dentro de mim, a realidade é outra. E quem pode conhecer essa realidade, única e exclusivamente, eu. De fora não dá. As pessoas podem arriscar, não tem como. Então, vamos lá. Então, o que é o pensamento, então? Nós já vimos isso um monte de vezes, nós vamos ver mais uma, que cada vez a gente melhora um pouquinho. É um fluxo inestancável de energia. Por definição, o que é fluxo inestancável? É um fluxo não para nunca. E isso a gente precisa estar certo. Eu penso acordado, eu penso dormindo, eu penso vivo, eu penso morto, eu penso. Não tem jeito de parar de pensar. O máximo que eu consigo fazer é vou parar de pensar, vou parar de pensar, vou parar de pensar. Eu não consigo mais que isso. Então, não pensar não existe. E isso é importante entender. Por quê? Porque tem algumas técnicas aí que falam assim, esvazie o seu pensamento. Pensa o que eles chamam de esvaziar, é assim, tenta concentrar tudo num ponto só, para você não distrair com um monte de estímulo. Mas parar de pensar não existe a proposta. Por quê? Porque isso não é possível. Então, eu consigo ficar num foco só, porque aí o que está à minha volta perde a importância, e aí eu consigo me ouvir melhor. Isso é possível. Agora, parar, não tem jeito. E nós sabemos isso, porque quantas vezes a gente está com um problema, a gente fala assim, não, gente, quero dormir para isso parar um pouco, que está me atormentando. Aí a gente dorme. O que acontece amanhã cedo? É meu, está aqui, não parou de funcionar. Eu vou lembrar tudo e continuo. Eu consigo mudar de foco, mas eu não consigo parar. Então, assim, não tem jeito isso. E eu preciso acostumar com essa ideia. Ele é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Ou seja, tudo que eu penso cria uma imagem, cria porque é uma energia, e a energia é matéria. E vai construindo em volta de mim uma atmosfera.
essa atmosfera interfere em tudo que está à minha volta, para o bem ou para o mal. Mas, por experiência, a gente sabe disso. Às vezes, a gente fica perto de uma pessoa e fala assim, essa pessoa me irrita. O que ela fez? A gente fala assim, ainda bem que ainda não fez nada. Porque a gente não consegue definir o que irrita, mas a gente sente. Tem dia que a gente chega em casa e faz assim, vixe, vou até pisar leve, que o negócio aqui não está muito bom, não. Aí você olha a cara de um, de outro, você fala, acho que eu vou voltar. Eu sinto o ambiente que o pensamento criou. Eu não sei o que foi, eu não ouvi nada, mas eu registro. Assim como tem algumas pessoas que a gente tem contato e a gente não sabe explicar por quê. A gente fala assim, essa pessoa me acalma. O que ela te falou? Fica bem. Então, não é o que ela falou, mas tem alguma coisa na atmosfera que tem nela que me influencia. E, quando eu fico perto, me acalma. Então, esse registro, a maioria de nós já tem por experiência. Só que as pessoas me influenciam e eu influencio as pessoas. Que hora? O tempo todo, sem parar. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futura. É importante a gente entender, tudo que eu penso gera palavras e ações, porque é muito comum a gente falar assim, falei sem pensar. Desculpa, eu fiz sem pensar. Mentira. Ou falei porque eu estava pensando e fiz porque eu penso nisso. Mas eu penso tantas vezes e com tanta intensidade que é automático. E automático, eu não fico tão vigilante. E a hora que eu distraio, escapa. Foi mal, gente, desculpa. É assim que a gente é. Então, não tem jeito de eu falar uma coisa que eu não tenha pensado. Se eu falei, é porque eu pensei. E eu preciso estar atenta a isso, porque faz parte da minha construção. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Eu estava lembrando aqui, enquanto eu falei, nossa, gente, tem pão atrás. Lembra que lá no Sul teve, acho que, um jogo do Grêmio, que sem querer, a câmera estava passando pela arquibancada e a moça falou tão devagar uma coisa que entendeu-se que ela cometeu um crime racial. E ela foi punida, processada e tudo mais. Ela distraiu. E, no calor da emoção, escapou um xingamento para um jogador negro. Quantas vezes, dentro do seu carro, escapou vários preconceitos? Só que, para sua sorte, hoje, vidro fechado, ar ligado, ninguém te escutou. Porque se alguém te escutasse, você já tinha assim, uns 20 processos só nessa vida, por preconceito. A gente fala do baixinho, a gente fala de orientação sexual, a gente fala de cor da pele, a gente fala de religião, a gente fala de tudo. Mas de gordo, do bonito, feio, mas que bom que a gente está trancado e está escondidinho dentro do carro, som ligado, vidro, com isso filme, ninguém vai ver, fica disfarçado. Só que ela teve o azar ou a sorte de ser filmada. Vocês vão falar para mim, sorte? Eu tenho certeza que, a partir dali, obrigatoriamente, ela precisou mudar de vida e rever valores. Infelizmente, constrangida pela lei dos homens. Mas
Se a gente não fizer adesão espontânea para mudar isso, eu não sei se amanhã, no calor da emoção, a gente se garante que não escapa. Porque quantas vezes a gente já voltou em casa com raiva de alguém e falou coisas que na rua daria processo. Mas se eu falei é porque quem não pensa não fala. E a gente fala assim, falei, mas não foi por mal. É mesmo, e como ofende os outros pelo bem? Entenderam? É sem lógica isso. Então, se eu falo, é porque eu penso. E se eu penso, é porque isso dentro de mim ainda está em luta, mas eu não venci o preconceito. E eu ainda uso essas coisas na hora do calor da emoção para ofender as pessoas. E eu tenho que ter cuidado. Não só com o que eu vou fazer com o outro, mas porque eu não posso negligenciar e esconder essa informação de mim mesma. Porque se eu não identificar um pensamento preconceituoso, tem por base meu orgulho. Isso gera desarmonia. Isso gera problema. E eu vou desequilibrar. Então, é uma questão comigo. É uma informação que eu preciso ter sobre mim mesma. Porque essa é uma correção urgente. Porque eu já sei que está tão errado que eu tenho vergonha que as pessoas saibam que eu ainda falo isso. Olha como que é grave. Porque se não tivesse problema, o que tem as pessoas ouvirem falar disso? Mas eu sei que é tão errado que eu me envergonho que as pessoas possam supor que eu falo uma coisa dessa. Então, essa é a seriedade de correção. A outra questão que ele coloca aqui é o seguinte, que eu construo o meu corpo fluídico a partir do meu pensamento. Então, olha só, lembra que a gente falou, perispírito é memória. O perispírito é a minha matriz. É ele que dá origem ao que é o meu corpo. Se tudo que eu penso eu construo, então eu preciso identificar, que tipo de pensamento que eu tenho, que eu vou identificar que tipo de energia circula em mim. Porque não tem mais como a gente ficar distraindo das coisas. E às vezes a gente quer, de novo, situações externas que façam soluções internas. Então, há um tempo atrás, aí estava um negócio, eu não sei como que faz, mas virou moda, que chamava alinhamento de chakra. Eu ficava pensando assim, como é que alguém acredita nisso? Porque como é que ele desalinha? Ele pode desarmonizar, mas é o meu pensamento que faz isso. De fora, eu posso até receber uma ajuda de energia, igual eu recebo no passe, igual em outras técnicas. Mas se eu não mudar de pensamento, como que mantém isso? Então, se eu não tiver essa clareza, eu vou tentar me distrair de muitas coisas, ou me iludir com muitas outras, até uma hora que eu acho que está tudo errado, e que nada serve, ou que isso não é assim. Por quê? Porque eu estou ainda insistindo numa coisa que eu estou percebendo que parece que não tem lógica nenhuma. Né? E a gente faz muitas vezes isso. Então, eu preciso pensar com uma certa clareza. Eu estava aqui pensando em o quanto é importante a gente saber, né, o que porque assim muitas vezes a gente pensa, mas a gente não faz ideia que a gente está pensando aquilo, né? E realmente a gente nunca vai conseguir trabalhar aquilo se a gente não tiver plena consciência. Você falou do preconceito, eu pensei numa coisa que aconteceu comigo de uns tempos para cá, porque eu descobri que eu sou preconceituosa, eu sou machista. Eu descobri que eu sou machista. Como? Na faculdade, eu sou professora. E aí eu comecei a ter uns comportamentos, assim, eu comecei a ser a favor de código de vestimenta. E, assim, como é difícil quebrar isso, né? Porque eu sou mulher, eu sou autossuficiente, independente, e aí foi muito difícil de eu aceitar. Como assim eu sou machista? Eu não posso ser machista. Mas aí eu percebi que eu era, que eu tinha coisas dentro de mim ainda muito machistas. E é muito difícil mudar, né? Então, assim, eu acho que se a gente não consegue perceber,
não vai sair disso nunca dentro da gente, né? Porque fica muito escondido. Vai ficar escondido para sempre ali dentro de mim que eu sou machista, porque é uma coisa que eu não gostaria que aparecesse, né? E tem muitas coisas que demoram muito tempo para a gente perceber. Eu também achava que eu não fosse. Eu aprendi com a geração mais nova. Então, tinham colocações assim que às vezes eu ficava até chocada. E aí eu falava, gente, que coisa assim. Então, aí eu fui percebendo assim, o quanto o meu pensamento automaticamente fazia sentença machista. Então, precisou de muita discussão, põe aí entre parênteses, com muita irritação, para daí eu tomar consciência que aquele incômodo é porque contraria o meu modo de funcionar e pensar. Flexibilizar para aceitar o diferente e respeitar o diferente, agora tinha que ser um exercício muito grande. Isso não é simples. Isso não é tão fácil. Então, foi uma luta grande, para ceder num tema que aparentemente tranquilo, pelo menos nessa vida. Porque eu não tenho nenhum embate grande com essa questão. Então, só que é só relacionando mesmo que a gente vai identificando isso. Que não é simples e não é fácil. Né? Então, é todo esse processo que a gente vai fazendo para identificar. Então, olha só. Todos nós, enquanto espírito, eu fico junto aqui com o meu perispírito. Mas eu tenho uma atmosfera que é minha. E ela fica ligada ao que eu penso. Então, como que isso acontece? Com o meu pensamento. É ele que cria essa atmosfera. Mas quanto tempo eu preciso para fazer isso? Muito tempo. Porque eu não sei parar de pensar. Eu penso o tempo todo, mesmo dormindo. Porque se eu não identifico isso, dá a impressão assim, que aqueles 5 minutinhos de prece resolve tudo. Mas é 5 minutos contra 23:50. Não dá, gente, não fecha a conta. Então, isso é o resultado do pensamento. Mas de qual? Daquele que funciona o dia todo. Por isso que eu falei, é importante nesse relacionar eu conseguir ir identificando o que prevalece. Porque senão, isso não tem como a gente adulterar. Porque o que eu gerei é o que dá resultado. Então, muitas vezes a gente fala assim, então, mas hoje eu fiz tudo certinho, me esforcei tanto, foi um dia tão calmo, tão bom, por que que eu não consegui dormir de novo? Energia gerada faz efeito. Eu fiz coisas certas, pensando em quê? Em relação aos sonhos, é um outro estudo ou tem alguma coisa a ver com isso em relação aos pensamentos? Em relação aos sonhos, é você continuando a pensar. Porém, os sonhos, ele vai ter algumas particularidades, assim, esse é o espírito pensando, tá? Mas eu posso pensar de uma forma simbólica, eu posso pensar liberando conteúdos que estão reprimidos ao longo do dia, e eu posso sonhar com lugares ou sentir coisas que eu tenho afinidade. Mas aqui, acordada, eu tenho que ir trabalhar, então eu sei os lugares que eu vou. Mas à noite eu acabo, por pensamento e similitude fluídica, me associando onde eu tenho maior sintonia. E às vezes a gente assusta e fala assim, nossa, que sonho horrível. Meu marido devia estar tão perturbado que o ambiente do quarto não estava bom. Porque aí eu vou falar assim, é tão ruim que não é meu.
Não é possível. Entendeu? Mas a pergunta não é a imagem, mas é assim, olha, o que eu senti? Porque uma pessoa boa, quando ela vê uma coisa horrível, ela se compadece. Mas se eu não for a pessoa boa, quando eu vejo uma coisa horrível, eu falo assim, Deus me livre de me envolver com esse tipo de coisa. Eu quero ser indiferente, eu não vou ajudar, não vou atrapalhar, eu não quero. Então, uma pessoa boa não exclui. E pode ser a que vai achar legal aquilo. Era um lugar louco, um povo maluco que tinha no meu sonho, achei o máximo. Esse deve ser marciano. Aí já vai fantasiar e fazer uma viagem. Então, ó, depende em qual categoria eu me encontro. Então, independente de qual for o estímulo que eu recebo, se eu já resolvi, seja lá o que for, de dentro de mim sai o bem. Então, Judas traiu Jesus. O que saiu de dentro de Jesus para Judas? Perdão. Pedro negou Jesus. O que saiu de dentro de Jesus para Pedro? Compreensão. Então, assim, qualquer estímulo de fora que chegasse, de dentro dele, saiu bem. O que nós vamos ter que focar? Nossa, me fecharam ali na esquina. O que saiu de dentro de mim com esse estímulo? Quando a gente fala assim, não veio de chapéu, é a coisa mais bonita que sai. Caso contrário, a lista que vem depois do velho de chapéu é terrível. Então, ó, se a pessoa já tem esse item resolvido, o outro fechar desperta o que nela? Compreensão. Coitada, deve estar tão atordoada que nem está vendo que o sinal está vermelho. Mas eu vou entender. Agora, vamos ser sinceros, na maioria das vezes, esse estímulo faz a gente identificar, que tem coisa muito grande ainda para resolver. Por quê? Porque a gente, quando está acelerado e está distraído, deixa escapar. Então, se eu deixo escapar, eu estou lá no item 2. Quando vem o pensamento, acontece, eu falo, gente, eu preciso parar com isso. Isso não está certo. Eu estava pensando o que é meu caso. Eu não me incomodo, nossa, super boazinha, me fechou, tá tudo bem. Aí eu pensei assim, mas não é, tem alguma coisa errada. Na verdade, eu não me incomodo porque eu sou quem fecha. Entendeu? Eu sou quem fecha porque eu estou sempre atrasada. Então, quando me fecha, eu falo assim, coitada, essa deve estar atrasada que nem eu. Deixa ela aí, deixa ela aí. Mas é uma falta de respeito da minha parte, porque eu estou sempre atrasada, né? Então, não é por bondade. Então, é nesse sentido que eu quis dizer. Às vezes você comete uma situação dessa, passa num sinal vermelho, numa hora aí que não podia passar, e alguém vem, olha aquilo e fica quieto. Pode até ser que ele pensou alguma coisa ruim, mas a leitura que você fez foi que não, que ele entendeu ali que você está errado e não agiu de forma... E aí você aprende aquilo, né? Então, aprendi, mas agora precisa ser testado e ver se transformou. Mas, isso é uma coisa que nós vamos ter que avaliar. Porque, o que eu penso vai construindo o meu perispírito, que é a minha memória. Tudo que eu pensei está gravado aqui. E essa energia faz essa atmosfera particular. Então, o pensamento é uma energia eletromagnética. Então, lembra magnetismo, que é negócio de ímã? Lembra, ímã atrai e repele. Então, olha só, eu sou um ímã ambulante. Eu vou atraindo pessoas e situações e repelindo pessoas e situações. Só que, às vezes, de comportamento, eu não estou entendendo. Gente, por que eu estou atraindo tanta gente que é áspera comigo? Porque o seu ímã faz efeito.
E me dá a sensação que eu não mereço isso. Porque, de comportamento, eu sou uma pessoa aparentemente bem educada. Por isso que eu falei, oi, querida, boa noite, que bom que você veio. Parece que está tudo certo. Só que não dá para vocês terem certeza do que eu estou pensando de pano de fundo. E aí, pode ser que de pano de fundo, eu tenho aqui um pensamento que vai repetir tantas vezes e alimentar essa atmosfera. O que vai fazer efeito? Isso que eu fiz com ela ou o que está na atmosfera? Que a realidade é o que está construído. Então, lembra que Jesus identificava muito isso com os fariseus? Os fariseus, eles eram bastante polidos. Então, eles chegavam assim, mestre, mas como isso? Ele olhava e fazia assim, hipócrita. O que você quer me perguntar? Porque ele sabia, está falando com doce, com educação, mas por trás, não é isso. E ele evidenciava, por mal? Não, por se importar, para falar, para de fazer isso, que isso é ruim para você. Você está falando educado, mas por trás, você está querendo um jeito de me pegar, ou de me trair, ou de me julgar, e assim não funciona. Então, eu preciso, agora é diferente se eu falar assim, eu vou ser educada com ela, boa noite, mas eu sei que eu não gosto dela. Então, eu estou tendo uma clareza comigo. Eu trato com educação, mas tem alguma coisa nesse comportamento que me irrita. E a minha parte é descobrir o que é que me irrita. Porque ela pode ser o que ela quer, do jeito que ela é, porque isso é com ela. Mas aí eu vou ter que começar a pensar, por que me irrita? É quando faz o quê? Aí eu começo a descobrir onde está o meu limite. Ô Lu, com relação ao pensamento, né? Se você tem um pensamento e ele se repete, e você já identifica que esse pensamento não é bom, vamos dizer assim. Ele acontece, imediatamente você pensa e você identifica, mas ele se repete. E aí? Estou gostando, está ficando bom. Então, todos nós, hoje, isso está muito conhecido. Todo mundo aqui tem alguns sistemas de crenças estabelecidos. Quanta gente é do meu time que, quando a gente depara com um desafio, a gente faz assim, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, porque vai dar errado, porque eu não vou dar... E se você não parar o circuito, antes de começar, já deu tudo errado. E aí você tem que brecar e falar assim, e se der errado, qual o problema? Aí todo mundo vai ver que eu não sou capaz de fazer isso. E qual o problema? Ou está em vergonha. E qual o problema? É meu orgulho. E qual o problema? Comecei a volta. Então então eu não sei, vou tentar, e se eu errar? E se eu errar, é mais uma pessoa errando. Mas enquanto eu não tentar, não vou aprender. Só que como que é o pano de fundo? Não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar... Gente, isso tormenta a gente a vida inteira. Eu não conheço ninguém que mudou... Tudo bem que tem uns trem aí fora que fala que tem uma técnica. Vocês conhecem milagre? Eu não conheço, não. Gente, se fosse fácil assim, a gente dava um salto de evolução, Nossa, que maravilha. Então, não tem... Isso é uma coisa que eu posso falar, não, vou trabalhar para o meu pensamento ficar positivo. Então, sair do orgulho que fala que eu não dou conta e venho para o orgulho que fala assim, eu sou o máximo, eu sou o máximo. O que vai mudar no ímã? Troquei orgulho por orgulho. O que vai mudar? Só lamento. Só lamento, perdi tempo. Então, eu tenho que identificar, e muitos de nós, a gente tem horror de errar, ainda mais errar uma coisa que todo mundo vai ficar sabendo que a gente errou. Só que a vida é assim. Para aprender, eu vou tentar e vou falhar. E isso vai apresentando nas coisas menores. Então, por exemplo,
Quem, quando se vê numa situação de receber, por exemplo, a família em casa, fica acelerada a 1000 por hora? Aí você fala assim, gente, por que eu estou desse jeito? É minha irmã, é minha mãe. Tem gente rindo, vocês estão no mesmo time que eu. Ó, a gente fala assim, que bobagem. Racionalmente a gente sabe, que bobagem. Mas a gente fica num... Então, assim, seu normal é acordar 9h30. Aquele dia, você acorda às 7, o olho arregala de uma tal forma que mas nem você dá uma paulada na cabeça, não dorme. Então, assim, ó, que ansiedade é essa? Porque muitas vezes o encontro deixa de ser prazeroso para virar um tormento. E as pessoas falam assim, gente, melhor comer uma pizza lá fora mesmo, né? Por quê? Porque essa intimidade dá trabalho. Eu tenho que receber as pessoas e pode ser que eu erre. E pode ser que atrite. Então, vamos dar espaço. Só que aí a gente não entende por que a gente é ansioso. Então, se eu começo a enfrentar isso, eu vou começar a me acalmar e falar assim, gente, eu não tenho isso, eu não sei, eu vou ter que aprender. Eu fico acelerada, eu aprendi na casa do meu marido, porque minha sogra teve 9 filhos. Então, só quando os filhos dela chegavam, eu olhava o tamanho daquelas panelas, me dava até um negócio. Lá, ninguém acelera no meio de muita gente. Por quê? Eles têm experiência. Quem tem experiência tem segurança. Se tem segurança, fica tranquilo. Eu não tenho, minha família é pequena. Então, é uma coisa que eu vou ficando acelerada. E eu estou falando sério, elas falam assim, você não vai ficar nervosa não, né? Que se for para você ficar nervosa, nem faz. Por quê? Porque era muita gente. Então, tem coisa que a gente tem que ir percebendo. Ó. Mas o que acelera? Não é o muita gente. É o eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso... Quem que vocês conhecem no mundo de prova e expiação que não erra? Então, qual a chance disso dar certo? Nenhuma. Nenhuma. Só que, ó, aparentemente, parece que eu sou um doce de coco, uma pessoa do bem. Que gracinha, ela quer receber bem as pessoas. Olha que bondade de menina. Não, gente. É o orgulho que faz isso. Isso é armadilha. Ser perfeccionista não é bom. É escravidão. A gente tem que libertar disso, senão a gente não vive. A gente prefere distância a estar com as pessoas para não errar. Isso não está certo. Então, enquanto eu não vou recuando para chegar aqui no pano de fundo, eu fico com a impressão que eu fiz tudo certo. Então, isso é um trabalho muito grande, de muita dedicação, que a gente vai ter que entender. E assim, ó, já comecei a acabar. Ó, não vai dar certo, não vai dar certo, não posso errar. Qual que é a consequência disso? Pode ser dor de cabeça. Pode ser dor muscular. Vocês conhecem aquelas dores musculares que no outro dia a gente acorda com o pescoço tudo doendo, ombro tenso, aí você fala assim, não, vamos trocar esse colchão, porque, gente, é a tensão. Mas qual tensão? Do não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Olha o estado que fica. Agora, vê bem, se sua festinha com a família der errado, qual vai ser a consequência mesmo? Qual que é o problema? Se você não for muito orgulhoso, você vai sentar e dar risada. Se você for muito orgulhoso, você vai chorar, vai se condenar, vai arrumar 500 culpados para o problema, e é assim que a gente fica. Eu estava aqui pensando que eu acho que a gente, até outro dia, a gente não tinha nome para essas consequências, né? Tipo, a gente não sabia o que era depressão, essas síndromes de ansiedade. Mas agora a gente colocou o nome, só que a gente parou no nome, né? Então, assim, eu tenho síndrome do pânico. Tá bom, eu tenho síndrome do pânico. Eu conheço uma pessoa que é assim, tenho síndrome do pânico. Ela trata com remédio, mas assim, o que é... A gente acho que ainda não chegou nesse entendimento, né, do que causa aquilo na gente. Tá, eu sou ansiosa. A gente acostumou a falar, eu sou uma pessoa ansiosa. Tá, mas por quê, né? O que é que causa essa ansiedade? A gente tem que dar realmente um passo atrás, né?
Porque penso que agora já foi um grande avanço chegar até aí, porque antes a gente nem sabia disso, né? Eu acho que agora é mais uma expansão. É entender que tem causa. E daqui a pouco, a causa vai ser essa, porque a gente está entrando num tempo novo, que é o tempo do Espírito. Então, eu vou identificar, sou eu que penso e eu que corrijo. Então, eu penso que isso está começando, mas isso a cada dia ganha mais força. Está tomando corpo isso. Muita gente conversando disso agora. Mas então, olha, é difícil essa análise, porque às vezes a gente fica pensando, isso que a Lara disse me ocorreu também. Uma pessoa falou assim para mim, quinta-feira, eu preciso falar com você até na segunda. Quase morri. Eu falei, meu Deus do céu. Não, nem olha, não ia dormir, não ia comer. Não, e assim, não era nada. Mas o nosso pensamento é criador e plasma coisas catastróficas, tenebrosas. É muito difícil essa autoanálise. Preciso falar com você. Entendeu? Eu queria ser do time dela, não vou dormir, não vou comer. Se me puser nesse estado de tensão, é assim, vou dormir, vou comer, vou dormir, vou comer, até chegar segunda-feira. Né? Porque os times são assim. Então, em cada um faz um efeito. Mas o que é importante? Teve um pensamento, aí ela foi para o sistema de crença dela. Por que eu preciso falar com você? Não pode ser uma notícia maravilhosa chegando. Porque eu acredito que não é assim que minha vida funciona. Eu viciei em pensar nisso. E toda vez que alguém me procura, ou que alguém... eu já fico imaginando que vai ser difícil. Então, isso é como eu acredito. Por isso que é importante identificar, porque isso está no pano de fundo. Ela não pensa assim, não está aqui, claro, mas no pano de fundo, isso vai ficar repetindo 3 dias, o dia inteiro, intensamente. E pode gerar um desequilíbrio muito grande. Então, são essas sutilezas do nosso funcionamento que a gente vai ter que dedicar para perceber. Ufa, tudo bem até aqui? Então tá, semana que vem a gente tenta melhorar então a nossa compreensão sobre pensamento.